Bem-vindos, aventureiros e amantes da história, a mais uma emocionante viagem pelo passado. Hoje, vamos falar sobre o montanhista e explorador Eric Shipton. Eric Shipton foi um dos montanhistas mais renomados do século XX. Ele ficou famoso por suas expedições aos Himalaias e outras montanhas ao redor do mundo. Ele liderou várias expedições que mapearam e exploraram regiões desconhecidas, deixando um legado ao mundo do montanhismo e da exploração. Junte-se a nós enquanto mergulhamos na história deste notável explorador e descobrimos seus segredos e façanhas. Olá, eu sou a Eva. E eu, o Brian. Bem-vindo ao Grandes Expedições. Em cada episódio mergulhamos na história em busca dos grandes nomes, por trás das grandes explorações. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio, deixe seu comentário e siga o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Então, vamos para a história. Eric Shipton foi um dos montanhistas mais renomados do século XX. Uma de suas expedições mais notáveis foi a expedição ao Monte Everest em 1935, durante a qual ele e seu companheiro Percy Wynne Harris alcançaram uma altitude de 8.570 metros, sem usar oxigênio suplementar, estabelecendo um novo recorde na época e abrindo caminho para futuras tentativas de escalada ao cume. Eric Shipton nasceu no Ceilão, em 1907. O Ceilão, hoje conhecido como Sri Lanka, era uma colônia britânica. O país estava sob o domínio colonial britânico desde 1815, quando os britânicos assumiram o controle do Reino de Kandy, o último reino independente da ilha. Durante esse período colonial, a administração britânica introduziu uma série de reformas que impactaram a estrutura social e econômica da ilha. Isso incluiu a introdução de plantações de chá, borracha e café, que se tornaram importantes para a economia do país. Essas plantações muitas vezes dependiam fortemente de trabalhadores contratados, incluindo muitos indianos trazidos para a ilha pelos britânicos. O pai de Shipton era um plantador de chá, que morreu antes que Eric Shipton completasse 3 anos de idade. Com 8 anos de idade, sua mãe o levou para Londres para estudar. Quando ele foi reprovado no exame de admissão para a Harrow School, sua mãe o mandou para a House School, em Wiltshire. Seu primeiro encontro com as montanhas foi aos 15 anos de idade, quando visitou os Pirineus com sua família. Os Pirineus são uma cadeia montanhosa que se estende ao longo da fronteira entre a Espanha e a França, formando uma barreira natural entre a Península Ibérica e o restante da Europa continental. Essa cadeia de montanhas se estendem por cerca de 430 quilômetros, desde o Mar Mediterrâneo, na Espanha, até o Golfo da Biscaia, na França. No verão seguinte, ele viajou pela Noruega com um amigo de escola e, em um ano, começou a escalar seriamente. Em 1928, ele foi para o Quênia como produtor de café. Nesta época, como o Sri Lanka, o Quênia era uma colônia britânica. O país estava sob domínio colonial desde o final do século XIX. Os britânicos estabeleceram plantações agrícolas, como café, chá e sisal. Enquanto lá, Eric Shipton escalou pela primeira vez o Pico Nelion, do Monte Quênia. Ele também conheceu os seus futuros parceiros de escalada, como Bill Tillman e Percy Wynne Harris. Sobre a história de Bill Tillman, assista o episódio Além das Montanhas, em nosso canal. Mas, voltando para a história de Eric Shipton. Nesta época, as escaladas ao Monte Everest estavam apenas começando. O Monte Everest era praticamente desconhecido pelos ocidentais. As primeiras expedições britânicas ao Everest começaram na década de 1920, com o objetivo principal de explorar e mapear a região. As primeiras tentativas de alcançar o cume do Everest foram feitas nesta década, mas nenhuma delas teve sucesso. Já na década de 1930, o cume continuava inexplorado. Havia uma crescente competição entre as nações para serem as primeiras a conquistar o cume do Everest. As expedições britânicas e outras expedições estavam em competição direta com as tentativas de outros países, como Alemanha e Itália. As notícias das conquistas de Eric Shipton lhe renderam um convite por Frank Smith para se juntar à expedição de 1931 ao Himalaia. Nesta ocasião, Eric Shipton escalou 11 dos 12 picos alcançados pelos membros da expedição, incluindo o cume do Monte Kmet, com 7.816 metros, que representou o pico mais alto já alcançado pelo homem na época.
Na década de 1930, Shipton participou de todas as 4 expedições britânicas ao Everest. Em 1933, ele foi chamado por Hugh Rutledge para participar da 4ª expedição britânica ao Monte Everest. Nesta ocasião, um acampamento foi montado a uma altitude de 8.354 metros. Próximo a esse acampamento, o antigo companheiro de Shipton, Percy Wynne Harris, encontrou um piolé que pertencia aos montanhistas ingleses George Mallory e Andrew Irvine, desaparecidos durante uma expedição de 1924. Em 1937, junto com Bill Tillman, ele explorou o Vale Shaxgan até chegar à face norte do K2. Essa expedição inspirou o que muitos consideram ser o seu melhor livro, escrito por ele, Blank on the Map, ou em português, Em Branco no Mapa. Eles também conseguiram encontrar a passagem para chegar ao santuário de Nanda Devi, que se acreditava ser a morada da deusa Parvati, através dos desfiladeiros do Rishi Ganga. Durante a Segunda Guerra Mundial, Eric Shipton foi nomeado cônsul da Sua Majestade em Quechá, no oeste da China, onde permaneceu entre os anos de 1940 a 1942. Depois de um breve período na Inglaterra, ele foi designado para trabalhar no Irã, como oficial de ligação de cereais. Em seguida, ele foi destacado na missão militar britânica, na Hungria, como conselheiro agrícola, posição a qual ele assumiu até o final da guerra. Depois da guerra, em 1946, Eric Shipton retornou a Quechá como cônsul-geral, e durante uma visita de Bill Tillman, eles tentaram escalar o Monte Masta Eta, de 7.546 metros, alcançando a ampla cúpula do cume. Em 1947, Eric Shipton explorou e nomeou o Arco de Shipton, um arco natural na região de Xinjiang, na China. Ele aproveitou a oportunidade do seu posto em Quechá para explorar outras montanhas da Ásia Central. A primeira exploração ocidental do Vale Ronwenlin, no Nepal, foi feita por Shipton em 1951. Ao explorar o desfiladeiro de Barun, ele nomeou um pico, como Pico da Ilha, porque esse pico parecia como uma ilha em um mar de gelo quando visto de Dingoche. Na expedição ao Everest de 1951, Shipton e o Dr. Michael Ward tiraram fotografias de pegadas, que supostamente eles acreditavam que haviam sido feitas pelo abominável Homem das Neves. Eric Shipton acreditava que pequenas expedições, com poucas pessoas, eram mais eficazes que em comparação com expedições envolvendo um grande número de pessoas, no estilo militar. Com isso, Eric Shipton foi demitido da liderança da expedição ao Everest de 1953. Entre os anos de 1953 e 1957, ele trabalhou em diversos empregos. Eric Shipton trabalhou como diretor da escola Outward Boom Mountain em Skali. Em 1957, liderou um grupo de estudantes do Imperial College of Science para o Karakoram. Posteriormente, Shipton participou de outras expedições em áreas inexploradas do planeta. Em 1960, ele descobriu o primeiro vulcão ativo da Patagônia, chamado Cerro Lautaro. Em 1962, ele escalou o pico mais alto da Terra do Fogo, com os chilenos Sedomir Marangunic, Eduardo Garcia e Francisco Vivanco. Durante a última década de sua vida, Shipton continuou a viajar, sustentando-se com palestras e atuando como guia de celebridades. Ele completou o segundo livro de sua autobiografia, intitulado The Untraveled World, ou em português, Aquele Mundo Não Explorado. Ele visitou as Ilhas Galápagos, Alasca, Austrália, Nova Zelândia, Quênia, Chile, Butão e o Nepal. Enquanto estava no Butão em 1976, ele adoeceu. Ao retornar à Inglaterra, ele foi diagnosticado com câncer, ao qual sucumbiu em março de 1977. Ele foi cremado e suas cinzas foram espalhadas no Lago Fonthill, em Wiltshire. Assim, através das suas conquistas e com seus feitos, Eric Shipton deixou seu nome gravado na história das grandes expedições. Pessoal, espero que vocês tenham gostado deste episódio. Caso desejem apoiar nossa iniciativa, façam a leitura do QR Code logo acima e contribuam com o canal. Por favor, deixem seus comentários abaixo e digam-nos o que vocês acharam do conteúdo e se há alguma coisa que gostariam de ver em episódios futuros. Obrigado por ouvir o Grandes Expedições. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio e siga o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Até o próximo episódio. Até mais!